galera tem me perguntado se realmente vale a pena alugar um carro ou se comprar um carro financiado ou à vista sempre vai ser a melhor opção. E nesse vídeo é sobre isso que eu vou falar com vocês. E aí galera, beleza? Aqui é o Elias. E antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu quero trazer primeiro 3 pontos para vocês. Bom, o primeiro deles é que carro não é investimento. A não ser que esse carro que você compra ele te traga uma renda maior do que os gastos e o prejuízo que ele vai te dar, como troca de óleo, pneu, manutenção periódica ou até parcela, caso ele tenha parcela, a não ser que ele te dê uma renda maior que todos esses gastos, carro para você não vai ser um investimento, vai ser só prejuízo. A segunda coisa é que quando a gente vai comparar a compra ou a assinatura de um carro, a matemática ela não serve para carros usados. Primeiro porque não tem como a gente precificar os gastos que você vai ter com um carro que está sendo usado há muito tempo. Segundo porque não faz muito sentido eu comparar um carro 2015 com um carro 2023 só porque eles têm valores ou são de categorias equivalentes. O terceiro ponto é que praticamente nunca vai valer a pena comprar um carro 0 km. Principalmente pelo motivo de que quando você tira o carro da concessionária, ele já perde praticamente 20% do valor dele de mercado. Então compensa muito mais você procurar um carro seminovo, que está num bom estado de conservação, que assim você já compra o veículo com esses 20% depreciado. Mas se mesmo assim você é uma pessoa que quer comprar um carro 0 km e está na dúvida, se compensa mais fazer a assinatura ou comprar esse carro, fica nesse vídeo que hoje você vai descobrir. Então vamos lá, eu vou simular 4 situações onde a primeira o carro vai ser pago à vista, a segunda o carro vai ser pago através de um financiamento, 100%, a terceira vai ser através de um financiamento com uma entrada de 20%, e a quarta vai ser o carro por assinatura. Em todos eles eu vou considerar o período de 48 meses, e no final do cálculo a opção que der o menor custo mensal vai ser a que mais vai valer a pena. O carro que eu vou usar para fazer a comparação é o Renault Kwid. Ele está custando na média de R$ 58.990. Então vamos lá, vamos para a primeira situação. Vamos considerar que você chega lá na concessionária e compra o seu Renault Kwid e paga à vista lá, R$ 58.990. Assim que você tira ele da concessionária, ele já vai sofrer uma depreciação. Então a gente vai considerar que no próximo ano, ele já vai ter uma depreciação de 10% e o valor dele vai cair para R$ 53.091. E assim sucessivamente nos próximos anos. Então, o ano 3, R$ 47.781,90 e o ano 4, R$ 43.003,71. Eu vou considerar aqui 4 anos, que é os 48 meses que eu falei que seria o período para todas as simulações. Tudo que eu estou trazendo para vocês aqui são valores aproximados, porque o seguro vai depender da sua idade, o IPVA vai depender do estado que você está, então esses valores eles podem mudar. Mas a gente vai considerar aqui a média do seguro nacional, que é 6% ao ano, e se a gente considerar 4 anos de seguro desse veículo, contando com a depreciação dele, você vai gastar em 4 anos R$ 12.172 de seguro. Como esse carro é um carro 0 km, a gente considera que ele não vai ter muita manutenção, mas como eu disse anteriormente, depende muito de onde você vive, a maneira que você anda com o carro, o estado de conservação das estradas da cidade que você pega, tudo isso pode ser considerado, mas como eu estou fazendo uma simulação geral, a gente vai considerar que a média da manutenção do Renault Kwid em 4 anos é em torno de R$ 4.000. E o IPVA dele dos 4 anos você vai gastar R$ 6.086. Então no final da primeira simulação você gastou R$ 58.990 no valor do carro à vista, e considerando a depreciação dele anual, o seguro, a manutenção, o IPVA, no final dos 4 anos, se você considerar vender esse carro para saber o quanto você gastou no final dos 4 anos e vender ele por R$ 43.003,71, que foi o último ano de depreciação dele, você vai ter gasto nesses 4 anos R$ 38.244,28. E se a gente pegar esse valor que você gastou nos 4 anos e dividir por 48 meses, você vai ter tido um gasto mensal com esse carro de R$ 796,76. E já na segunda situação, a gente vai considerar como se você estivesse comprando esse carro 100% financiado. Então o valor é o mesmo, R$ 58.990, o mesmo Renault Kwid. E o valor da parcela média do financiamento, pegando as taxas de hoje, vai ser em torno de R$ 2.055,22. E a partir daí, todos os gastos vão ser o mesmo do carro comprado à vista, até porque você vai estar pagando o carro e vai ter a depreciação dele anual. O primeiro ano 53 mil, segundo ano 47 mil, terceiro ano 43 mil. O seguro de 6% em 4 anos, R$ 12.171. A manutenção, R$ 4.000 nos 4 anos. E o IPVA R$ 6.086. No final dos 4 anos, por ser um financiamento,
você vai ter pago nesse carro R$ 98.650,56. Já é quase o dobro do que você pagaria se você tivesse comprado o carro à vista, mas é por conta dos juros do financiamento. Então você vai ter gasto com esse carro no final dos 4 anos, considerando o IPVA, seguro, manutenção e o financiamento, R$ 120.968,55. Considerando a venda desse veículo por R$ 43.003,71, você vai ter tido de gasto nos 4 anos com o Renault Kwid num financiamento 100% de R$ 77.904,84. E dividindo isso por 48 meses, o teu gasto mensal foi de R$ 1.623,02. Já é praticamente o dobro do que você gastaria se você tivesse comprado o carro à vista. Já na nossa terceira situação, onde você financia o veículo e você dá 20% de entrada, então com o mesmo valor lá, R$ 58.990, 20% vai dar R$ 11.798, e a parcela do financiamento já cai para R$ 1.644,18. Considerando os mesmos valores, a depreciação, o seguro, manutenção e IPVA, você vai ter gasto no final do período de 4 anos com esse carro, dando uma entrada de 20%, R$ 78.920,64. E considerando os custos que você vai ter mensalmente com ele, o valor total vai ser de R$ 112.976,73. E considerando a venda do carro no final do 4º ano, o seu custo com esse carro, o seu prejuízo com esse carro, vai ser de R$ 69.972,92. Se a gente dividir isso pelos 48 meses, a gente vai ter uma parcela mensal, um gasto mensal de R$ 1.457,77. Para considerar na comparação aqui a melhor assinatura, a mais barata no caso, eu procurei em vários sites diferentes, de várias empresas, mas que eu achei mais em conta foi no próprio site da Renault, a assinatura que você faz no site da Renault, e o valor da assinatura do Renault Kwid. O mesmo Renault Kwid que a gente estava considerando no financiamento e pagar à vista, a assinatura vai sair por R$ 1.599. A gente pode considerar só o valor da assinatura, porque quando é assinatura você não vai ter gasto com seguro, com manutenção, com IPVA, você não vai passar pela depreciação do veículo, até porque o carro não é seu. No final dos 4 anos você vai ter que devolver ele para a concessionária. Então se a gente fosse fazer um ranking do que compensa mais nessa situação, nessa simulação que eu fiz do Renault Kwid, que é um carro de R$ 58.990, a primeira opção seria pagar o carro à vista, a segunda opção seria financiar esse carro com uma entrada de 20%, a terceira opção seria fazer a assinatura do carro e a quarta opção seria financiar ele 100%. Mas se a gente pegar e comparar os valores, a diferença é muito pouca entre fazer a assinatura e financiar o carro até no valor de 100%. E a gente tem que considerar algumas situações bem específicas. Por exemplo, se você fizer a assinatura do carro, você só vai poder rodar 1.000 km por mês com ele. Caso você exceda esse KM todo mês, você vai ter que pagar uma diferença. É claro que todos os cálculos aqui eles são muito generalistas, não dá para saber exatamente o que vai acontecer com cada um que comprar o seu carro ou fizer a assinatura, mas se a gente fizer as considerações finais aqui, na minha opinião, não vale a pena fazer a assinatura de um carro, porque a diferença de gasto, a diferença de custo, na verdade, ela é muito pequena para você ter menos benefício em ficar com o carro. Eu já vi muitos vídeos, muitas situações dizer que a assinatura de um carro ela te favorece, porque te deixa mais tranquilo, mas na verdade a burocracia vai ter o mesmo. Se esse carro bater, se tiver algum problema na manutenção, você vai ter que entrar em contato com a concessionária e de qualquer jeito você vai acabar tendo uma burocracia, uma dorzinha de cabeça aí. Então, na minha opinião, compensa mais comprar um carro do que fazer a assinatura dele. Mesmo assim, isso não é uma recomendação de investimento, até porque se vocês verem nos meus outros vídeos, eu sempre digo que comprar um carro é uma péssima de uma escolha, a não ser que você realmente tenha necessidade de comprar ele. Mas como eu disse anteriormente, no começo do vídeo, se eu fosse para eu escolher, se eu tivesse a necessidade de comprar um carro, que hoje eu não tenho, mas se eu tivesse a necessidade de comprar um carro e eu fosse escolher com certeza, eu não escolheria comprar um carro 0 km. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que eu tenha esclarecido essa ideia entre comprar, financiar ou fazer a assinatura de um carro. É claro que a situação de comprar um veículo ela é muito individual, então considere sempre fazer as contas para ver o que compensa mais para você. Às vezes, dependendo da região que você está, a diferença entre fazer a compra de um carro e fazer a assinatura dele acaba sendo muito diferente e compensa mais assinar o carro. Então analise a sua situação, quanto vai te custar mensalmente, as despesas, manutenção, IPVA, que você vai chegar num denominador bom para você aí e vai chegar num bom resultado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e fazer a inscrição aqui no canal. É isso pessoal, até a próxima e tchau!